Bom dia a todos, pessoal do Bernardino, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma quinzena de estudos, né? Que vai começar com essa aula e eu quero vocês só para mim. Vamos nessa? Bom, gente, hoje está sendo entregue lá na escola, estão sendo entregues as atividades dos últimos 15 dias, né? Para quem está sem computador, para quem tem computador tem que entregar aqui pela sala de aula. E nós iniciamos uma nova etapa, um novo conteúdo, tá bom? Então, como que vai ser aqui para vocês? Essa videoaula, sugestão de 2 vídeos para vocês assistirem, para ajudar na explicação. Além disso, um caderno de atividades que vocês vão ler, responder no caderno de vocês. Uma página de exercícios de fixação. Aí, o que vai acontecer? Vocês têm que tentar fazer isso tudo até quinta-feira, tá? Aí na quinta-feira eu coloco a correção para vocês online. Na sexta-feira eu fico disponível para vocês tirarem dúvidas sobre a disciplina. Se não tiver dúvida, segunda-feira eu vou postar um formulário valendo nota, tá bom? Então é importante que vocês façam todas as atividades. Vamos começar? Deixa eu só abrir aqui pra gente. Olha, a professora e a tecnologia. Vou diminuir a nossa câmerazinha. Opa. Aí, agora sim. Deixa eu me colocar aqui num cantinho que vocês me vejam, que eu não atrapalhe vocês, né? Então, vamos para a nossa apresentação. Deixa eu ver se aqui ficou bom. Ficou. Então, gente, nós vamos começar hoje. O nosso conteúdo é a variação linguística. Vocês devem lembrar que a gente conversou um pouquinho sobre isso na escola, no começo do ano, quando eu falei para vocês assim, quando vocês conversam com um amigo, como é que vocês cumprimentam quando vocês chegam? Bom dia, oi amigo, e aí irmão? Fala cachorro. As meninas também, né? E aí amiga? Mulher, não é assim? Para a diretora, vocês cumprimentam assim? Vocês lembram dessa conversa que a gente teve? Ninguém chega para a diretora e fala mulher, se por aqui, né? Todo mundo fala bom dia, diretora, como está a senhora? Então há uma formalidade, dependendo do cargo da pessoa ou do seu grau de amizade, né? Do mesmo jeito que você não vai chegar num churrasco e ser formal, né? Com a sua família, com seus amigos. Churrasco está proibido, hein, gente, em tempo de pandemia. Mas a gente vai falar hoje, então, sobre as variações que a língua pode ter. Ela pode variar, eu vou explicar para vocês como ela pode variar dentro do próprio Brasil. E não vamos esquecer que o Brasil, ele faz parte da lusofonia. É um país lusófono. O que significa isso? É um país que fala a língua portuguesa, assim como outros países no mundo. Vocês vão lembrar que, historicamente, Portugal se lançou ao mar, né, na época das grandes navegações, e fez algumas colônias pelo mundo. Na América, o Brasil. Na África, nós temos a Guiné-Bissau, nós temos Moçambique, Angola. Tem na Ásia também, Macaí. Eu não vou lembrar de todos agora os nomes para vocês, porque não é esse o nosso tema hoje. Mas assim, esses países todos, eles falam a língua portuguesa. Então, tem variações. Por quê? Sofre influências locais, tem influências históricas, tem influências de grupos. Então, a gente vai ter uma série de coisas que a gente vai analisar aqui, tá bom? Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, vou desafiar vocês. A língua varia? Vocês já ouviram alguma dessas frases? A nossa língua é muito difícil. Muitas pessoas falam isso, né? O Brasil é um país grande, mas apesar disso nós falamos uma única língua. O português falado hoje é pior do que o de antigamente. Isso a gente escuta bastante, né? O que a gente fala hoje é muito pior, o de antigamente era muito melhor. Para saber bem uma língua, basta não cometer erros. Já ouviram essas frases? Vamos falar um pouquinho sobre essas frases? Vamos pensar, vamos refletir? Então, o Brasil é um país em que se fala uma única língua? Pessoal, nós falamos oficialmente o português, né? A língua seria o português. Então, nós falamos sim uma única língua. Mas essa língua, por que ela é tão difícil de compreender em diferentes regiões ou até o português de Portugal? Por que é difícil de compreender se a gente fala a mesma língua? Brasileiros das regiões Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste falam exatamente do mesmo jeito? Apesar de falar a mesma língua, não, nós temos influências locais.
Outra pergunta aí, é possível perceber em falantes nascidos na mesma cidade diferenças no modo de falar? Bom, a resposta de vocês tem que ser sim. Quem já viajou, quem entrou em contato com colegas que vieram de outros estados, né, sabe que tem diferença. Por exemplo, a gente escuta alguns lugares se fala em mexerica e outros se fala em bergamota. Alguns lugares se falam em aipim e outros se fala em mandioca. O pãozinho. O pãozinho aqui em São Paulo é pãozinho. No interior de São Paulo, aqui pertinho, filãozinho. No sul, cacetinho. Já pensou você chegar aqui na padaria de Itanhaém e falar, me dá 10 cacetinhos? Então a gente estranha, né? Mas lá é que é falado assim. É a mesma língua, com variações locais. Então, as pessoas falam do mesmo jeito que escrevem. Vocês devem perceber que quando a gente fala, às vezes a gente pronuncia um U, um O, mas quando se escreve, troca um ou outro. Não é isso? Nós falamos assim, eu estou muito feliz, a gente não fala muito feliz. Então, às vezes a gente muda o som de algumas palavras da escrita. É possível identificar as características sociais do falante? Quando a gente escuta uma pessoa falar, a gente consegue identificar de onde que ela vem, qual a origem geográfica, qual o nível sociocultural dela, se ela é homem, se é mulher, a idade. Depois de ouvir algumas poucas palavras pronunciadas por essa pessoa? Bom, conclusão sobre essas perguntas aí. A língua não é absoluta. Apesar de todos no Brasil, em Portugal, na Guiné-Bissau, Moçambique, apesar de falarmos a mesma base de língua, que é o português, nós temos variações. Vamos ao estudo dessas variações? Então, a resposta é: a língua varia sim. Ela não é fixa, ela não é estática. Ela vai mudando de acordo com os falantes, com outros fatores que também influenciam. Por exemplo, o português que se fala em Portugal, ele tem variações em relação ao português que se fala no Brasil. Mas como e por que muda? Se há várias línguas portuguesas, será que eu estou falando a ideal? Quando eu converso com a minha amiga, eu estou falando a ideal ou é quando eu converso com a diretora? Então, é uma sugestão de vídeo para vocês aí, para ajudar vocês a responderem essa pergunta. É um videozinho do YouTube, ele tem 9 minutos, mas vocês vão ver 8 minutos só porque o último minuto é de estudo. Então, o que importa pra gente são os 8 primeiros minutos. Então, assim que acabar essa videoaula, vocês, por favor, assistam esse vídeo, tá bom? Ele é bem legal, ele é bem divertido. Então, quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão ter que pensar no que foi falado no vídeo e responder essas perguntas no caderno. Gente, não precisa enviar foto, não precisa me enviar. Isso daqui vocês vão fazer para estudar, tá? Então, vocês vão responder essas perguntas aqui, ó. No português falado apenas do Brasil, também encontramos variação? Vamos pensar no Brasil. Qual é o tipo de variação que a gente encontra? Aí vocês vão exemplificar. No vídeo é falado sobre todas essas variações regionais, assim, vamos dizer. Se estivermos em uma única região ou cidade do Brasil, também encontraremos variação de língua? Quais seriam essas variações? Então, é muito fácil identificar a variação de região. Todo mundo, quando escuta alguém falando eita, trembão, sou, todo mundo sabe que é um mineiro, não é isso? Mas dentro de Minas, é possível encontrar outras variações também? Aí quais seriam essas variações? Aí eu quero que vocês pensem em nível sociocultural, em formalidade e informalidade, tá bom? No vídeo está falando sobre tudo isso. Uma mesma pessoa também pode usar a língua de maneira diferente? Então, eu, Daniela, eu posso usar... Eu sou professora de português, então normalmente eu uso uma variante que a gente chama de variante padrão. Mas eu posso usar uma variante que não seja padrão? Do que depende essa mudança? Em que casos que eu posso usar? Se vocês estiverem prestando atenção em tudo que eu falo, nem precisa ver o vídeo, já dá para responder. Mas, gente, só respondam essas 3 questões depois que vocês verem os 8 minutos do vídeo, tá bom? Do YouTube. Então, vamos agora. Como que nós vamos definir o que é variação linguística? Variação linguística é um fenômeno que ocorre em todas as línguas, não é só no português. A língua sofre mudanças conforme o tempo passa e em razão do contato com outras línguas. Então, o Brasil tem muito disso, né, gente? Aqui pro Brasil, nós temos a influência dos próprios habitantes locais da época da colonização, que são os indígenas. Então, a gente tem a influência do tupi, do guarani e de outras tantas linguagens indígenas. Nós temos influência de linguagens europeias,
africanas, quando os escravos vieram para o Brasil, a língua africana também entrou em contato com a nossa, algumas palavras também foram incorporadas. Nós temos contato com imigrantes de todos os tipos em São Paulo, não só em São Paulo, no Brasil inteiro. Então tudo isso influencia, tudo isso entra em contato com a nossa língua local e vai influenciando, sim, a nossa língua a ter adaptações. É por isso que a língua falada no Brasil é diferente da de Portugal, é diferente da de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, de Angola. As particularidades de cada falante, como a sua idade, o nível de escolaridade, também fazem com que a língua não seja sempre a mesma. Além disso, a língua também é empregada de modo diferente em situações que exigem maior ou menor informalidade. Essas formas diferentes de empregar a língua são chamadas de variedades linguísticas. Vamos classificar as variações linguísticas. Primeira, variação histórica. A variação histórica refere aos estágios de desenvolvimento de uma língua ao longo do tempo. Se olharmos para o português falado em 1800 aqui no Brasil e ao atual, nós percebemos diferenças. Vocês devem já ter visto a palavra farmácia com PH e sem PH. Na oralidade é a mesma farmácia, mas na escrita mudou. Algumas diferenças que ocorrem historicamente, muitas palavras caem em desuso, né? Então, o uso, por exemplo, do tu e do vós, quando a gente vai fazer análise de verbo, vocês têm muita dificuldade com o tu e com o vós. Por quê? Porque o tu e o vós caíram em desuso. Mas, lá atrás, no século XIX, era muito utilizado. Então, assim, por isso que algumas pessoas falam, se falava mais bonito antes do que agora. Não é questão de se falar mais bonito ou não, é questão de adequação. Adequação. A língua é viva, gente. A língua, ela vive por causa nossa. Então, se a gente mudar alguma coisa, alguma estrutura, e ela for socialmente aceita, a gente muda sim a língua. Quer ver um exemplo legal? O tu, né? Como eu estou falando do tu, o tu, ele é a segunda pessoa, então o verbo tem que ser conjugado na segunda pessoa. Mas se vocês forem em Santos ou no Sul, eles utilizam o tu e o verbo na terceira. Então, ao invés de falar assim, se eu for conjugar o verbo ir no passado, né? No futuro, eu vou, tu vais, ele vai. Então eles falam assim, tanto em Santos como no Sul, tu vai, tu comeu, seria tu comeste, eles falam tu comeu, então eles utilizam o verbo na terceira pessoa e o pronome na segunda pessoa, tu comeu, ao invés de tu comeste. Essa é uma variação que ocorre do ponto de vista gramatical está incorreta, mas do ponto de vista da comunicação, se eu falar tu comeu, você entende que eu estou perguntando se você se alimentou? Você entende. Então, eu só vou classificar como erro dependendo do nível de variação que eu estou analisando. Se for numa redação, não pode cometer esse erro. Por quê? Porque na redação eu quero qual variação? A variação padrão, a variação da gramática, tá bom? Mas é aceito oralmente. Então é isso que a gente tem que ter noção. Variação geográfica refere-se à variedade em que a língua assume nos diferentes lugares em que é falada. Entre essas mudanças, podemos citar palavras ou expressões próprias de cada região do Brasil. O oxente é característico nos estados do Nordeste, enquanto que o bate é do Rio Grande do Sul. Então você não vai pegar uma pessoa do Rio Grande do Sul, só se ela se locomover lá para o Nordeste, ela vai falar esse bate, mas você não vai pegar um morador do Nordeste falando essa palavra. Assim como você não vai pegar um morador do Sul falando oxente, bichinho, tá bom? Variação social refere-se às formas usadas pelos diferentes grupos de pessoas, incluindo gênero, escolaridade e outras distinções sociais. Uma criança, por exemplo, ela tem um repertório diferente da de um adulto. Um adulto utiliza palavras mais rebuscadas, mais difíceis. Essa própria palavra que eu usei, rebuscadas, algum de vocês já pensou em falar isso para algo mais elaborado? Então, rebuscado quer dizer mais elaborado, mais cheio de frufru, vamos dizer assim, né? Então, vamos falar bastante da linguagem formal e informal. A linguagem formal, ela é considerada a linguagem culta, ou também a norma padrão. Então, o que seria a norma padrão? É aquela que está na gramática, né? O linguista observou um falante e fez a gramática. Eu já conversei sobre isso com vocês no começo do ano. E aí criaram-se as regras gramaticais. Então, quando eu sou cobrado, por exemplo, num vestibular, eu tenho que escrever uma redação. Vai estar lá na indicação. Escreva de acordo com a norma padrão.
Ou então, utilize a linguagem culta, tá bom? Linguagem culta é um sinônimo para a norma padrão para o português formal. E o informal? O informal é aquela do dia a dia, aquela que a gente usa no dia a dia. É a linguagem coloquial, vamos dizer assim. É o tu comeu, que eu falei agora há pouco. Tu comeu é informal. Formal, tu comeste? Deu para entender a diferença entre formal e informal? Então vamos ler aqui, ó, no slide. Existe ainda um outro tipo de variação linguística, a variação situacional, que se refere à linguagem usada em diferentes contextos e a depender do grau de intimidade entre as pessoas que estão na situação de comunicação. Ou seja, uma mesma pessoa pode usar a língua de diferentes maneiras, a depender de como ela está e com quem ela está conversando. Isso funciona tanto para a língua falada quanto para a escrita. Se eu estiver conversando, por exemplo, por WhatsApp, a gente tem mais uma variação aí, que é essa variação mais rápida, né? A variação do WhatsApp da internet. Se eu estiver conversando com um amigo, por exemplo, eu posso usar um VC, um TB para você e também um N para não, né? Vou escrever o E com H ao invés de colocar o acento. Agora, se eu tiver que mandar um WhatsApp para uma empresa, se eu tiver que mandar marcando, por exemplo, uma consulta, eu não vou poder utilizar algumas variantes informais que eu utilizo com amigos meus. Eu vou ter que ser mais formal, inclusive, nesse meio. Mas onde ficam os erros nessas diferentes maneiras de falar e escrever, professora Dani? Gente, os erros gramaticais, eles existem. E é importante a gente evitar a sua ocorrência. Mas o mais importante é reconhecer a situação e o que é adequado no momento. Tá? Então, assim, se eu tiver numa situação, como eu falei para vocês, de informalidade, eu não preciso utilizar o mais formal dos portugueses. Mas eu não vou falar nós vai, nós quer, nós foi, vou entrar para dentro, vou sair para fora, vou subir para cima, né? Inclusive, esses são vícios de linguagem que a gente vai falar mais para frente. Mas o erro, ele vai depender da adequação. Se eu estiver escrevendo uma redação para um vestibular, eu não posso colocar tu comeste, tu comeu. Eu tenho que colocar o tu comeste. Se eu estiver falando com os meus amigos, com a minha família, eu posso utilizar essa variante sim, e não é considerada errada, do ponto de vista oral e informal. Prestem atenção nisso. Tem mais um videozinho para vocês verem, que é uma reportagem do jornal Hoje, que é muito divertida. Tem cantor de rap falando, ele vai falar inclusive da adequação dos erros que ele comete na sua letra e por que ele comete, tá bom? Assistam também, não deixem de assistir esse vídeo, ele é importante para vocês. Olha, eu coloquei pra gente observar dois textos produzidos pela mesma pessoa, tá? Um enviado por WhatsApp e o outro por e-mail. O primeiro texto foi enviado para a namorada, o Pedrão mandou para a namorada. Oi, Bia, seguinte, a gente combinou de ir ao cinema amanhã, sessão da tarde, não vai dar. Me esqueci que tem uma prova no colégio e se eu não estudar, minha velha me pega pelo pé. Eu, hein? Tô fora. Você me entende? Beijocas, Pedrão. O segundo texto foi feito pelo Pedrão, para o gerente dele, ele mandou por e-mail. Senhor gerente, terei de faltar amanhã ao trabalho em razão de uma prova bem difícil no colégio. Precisarei estudar, pois se eu for mal nessa prova, minha mãe vai ficar muito nervosa. Espero que o senhor compreenda a minha situação e que me desculpe. Atenciosamente, Pedro. Olha lá, gente, o Pedro desmarcou dois encontros, né? 2 compromissos. Primeiro, ele vai faltar no trabalho. Segundo, ele não vai ao cinema com a namorada. Mas vocês perceberam o grau de formalidade e informalidade de cada texto? Até o uso de gírias no primeiro texto e no segundo texto a mudança das gírias para palavras mais formais? Ficou claro, então, a variação de formalidade, informalidade, linguagem culta, coloquial? Espero que sim. O que nós podemos notar ao ler os dois textos? Para situações diferentes, mensagens diferentes. Então, no texto 1, não há erros gramaticais, mas algumas particularidades aceitas da linguagem formal. Gírias, minha velha, interjeições, ei, eu, hein, que ele fala, né? Abreviações, tô, no lugar de estou. É um texto escrito para a namorada, uma pessoa com quem ele tem intimidade. No texto 2, é escrito para o patrão. A linguagem vai mudar, vai ser considerada mais formal. Aqui não temos mais minha velha, mas minha mãe. E não temos mais pegar no meu pé, mas ficar nervosa. A despedida é diferente, um atenciosamente ao invés de um beijocas. Ai meu Deus, já pensou se ele manda errado e manda beijocas para o chefe? O texto para o chefe é mais objetivo, explica o ocorrido. O contexto, lembra que a gente falou bastante do contexto no começo do ano? Lembra do tipo pego lá na esquina?
O contexto aqui para o chefe é o formal. O chefe é uma pessoa com quem não se tem uma intimidade. Algumas pessoas confundem isso. Agora eu quero que vocês copiem no caderno de vocês os conceitos de linguagem formal e informal que estão aqui. Também está no caderno de estudos, então vocês vão copiar lá no caderno de vocês. Nossa linguagem pode ser mais formal ou informal. O que determina o nível de formalidade é o contexto, ou seja, em que situação, onde, quando, por que e para quem o texto é produzido. A linguagem formal é mais empregada na escrita, em jornais, em revistas de política, economia, livros didáticos, artigos científicos e outros. Vocês devem lembrar de quando me gravaram a reportagem sobre a Covid, quem me mandou gravado ou quem até escreveu, vocês devem lembrar que vocês recorreram à linguagem mais formal para escrever, não foi? Já a linguagem informal ou coloquial é utilizada em situações descontraídas ou quando existe maior intimidade entre as pessoas. Usa-se mais na oralidade, em conversas entre amigos, mas também muitas vezes temos na escrita. Ela aparece na fala de personagens, em contos, nas histórias em quadrinhos, em um texto com um tom mais jovem. O que pretende é tornar a escrita mais leve, mais próxima da língua falada. A linguagem informal, ela caracteriza-se pelo emprego de diminutivos, fofinha, rapidinha, queridinha, amiguinho, interjeições, oba, uhul, gírias e expressões coloquiais, vou tirar meu corpo fora, aquele lá, a velha pega no meu pé, e por palavras incompletas, tava, se, ao invés de você, pro, ao invés de professora. A escolha entre linguagem formal e informal depende da situação e da pessoa com quem interagimos. É necessário observar cada contexto para empregar a linguagem adequada. Pessoal, então, essas frases aqui eu quero que vocês copiem no caderno. Mas está tudo no caderno de estudo de vocês lá para vocês copiarem também. Se não, pode copiar por aqui também. Então, para não errar, a linguagem mais formal está relacionada com a norma padrão, tá? Então, sempre que vocês verem essa frase, escreva de acordo com a norma padrão, essa expressão norma padrão identifica um modelo de uso da língua, descrito nas gramáticas e nos dicionários. Ela é uma referência, não é a única variedade existente. Na escola, nós aprendemos a norma padrão. Vocês devem lembrar que no começo do ano eu falei, vocês não estão aqui para aprender português. Vocês lembram? Eu falei, vocês não estão aqui. Teve gente que ficou bravo comigo. Falei, sabe por quê? Porque português vocês já sabem. Vocês estão aqui na escola para a gente desenvolver a norma padrão. Lembram disso? Então, a norma padrão é uma referência, não é a única variedade existente. Na escola aprendemos a padrão, já que ela é usada em diversas situações de nossa vida social, como um noticiário, uma entrevista de emprego, discursos políticos, leis. Temos que dominar essa variedade para poder participar de todas as atividades da nossa sociedade. Gente, nós temos que dominar a linguagem padrão. Contrato é escrito na norma padrão. Todo mundo vai assinar um contrato de banco, de compra de casa, de empréstimo, de compra de carro, de aluguel. Então, você tem que conhecer a norma padrão para não ser enganado, né? Em muitas situações, utilizamos as outras variedades da língua, como a informal. E também é importante conhecer como funcionam para ampliar nossa capacidade de leitura e compreensão do mundo. Então, não existe um modo único de uso da língua. E por isso não devemos desvalorizar as variantes linguísticas usadas por outro grupo. Considerar que são simplesmente erradas demonstra incompreensão de como funciona a língua e resulta em preconceito linguístico. Vamos falar um pouquinho de preconceito linguístico? É quando eu não reconheço como uma linguagem a fala de outra pessoa. Uma linguagem, por exemplo, não escolarizada. Muitas pessoas não têm acesso à escola e não conhecem as regras, mas elas sabem falar o português, só que elas não falam de acordo com a norma padrão e elas são vítimas de preconceito social. Elas são desvalorizadas socialmente por não utilizarem a padrão, mas se ela não teve acesso a estudo, como é que ela utiliza a linguagem padrão? Então a gente tem que tomar cuidado com o preconceito linguístico. E aí, acabou a aula? Ufa! Últimos passos para vocês. Então, terminando aqui, vocês vão ver os vídeos que eu coloquei para vocês, tá? Tem aqui de novo o link aqui no final, vídeo 1, vídeo 2. Depois vocês vão copiar as atividades da apostila no caderno e responder. Em seguida, não é em seguida, né? Esse em seguida vai ser na quinta-feira. Eu vou colocar as respostas, mas até quinta-feira vocês têm que ter pronto esses exercícios, tá? Não vale marmelada, gente. Vocês só vão olhar as respostas depois de fazer as atividades.
Então, vão fazer as atividades da apostila, vão fazer as atividades de fixação, que eu vou colocar tudo aqui hoje. Quinta-feira eu coloco a correção, tá bom? Então, só olhem a correção depois de fazer as atividades. Aí, vocês se tiverem dúvidas, vocês vão me chamar pelo mural, vão me perguntar. Se for necessário, a gente marca uma reunião para eu tirar a dúvida de vocês. Em horário de aula, tá, gente? Não é 7, 8, 9, 10 da noite. Se você não tiver dúvida, se você fez os exercícios, corrigiu, viu que foi bem, não teve dúvida nenhuma, vocês estão prontos para avaliação de aprendizado, que eu vou postar na próxima segunda-feira via formulário. Vocês vão ter uma semana para responder esse formulário, e aí eu vou fechar o formulário, pessoal. Eu não vou deixar aberto depois de uma semana, senão o pessoal ficar refazendo, tá bom? E eu também vou colocar para vocês poderem refazer uma vez só. Se vocês fizerem, viram que não foi bem, entrar de novo e refazer, tá bom? Gente, quero mandar muitos beijos para vocês, tá? Falar que eu tô com muita saudade de vocês. Espero que logo, logo a gente esteja junto. Tem uma data aí, né? Parece que a gente vai estar junto em setembro. Tudo com muito cuidado e muita saúde, né? Não colocando ninguém em risco, tá bom? Dúvidas, então, sexta-feira, estou disponível para vocês para tirar dúvida, ou se vocês quiserem mandar pelo mural também, eu respondo. Beijão para todos. Fiquem bem.